quero falar de um assunto que talvez você já ouviu falar sobre esse tema, mas eu queria só recapitular com vocês sobre isso. É um assunto muito importante que eu e você vivemos diariamente. Nós vivemos todos os dias esse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Não tem como não viver esse assunto diariamente. Todos os dias nós estamos inseridos nesse assunto. Eu e você somos a igreja. Quero falar sobre a igreja. O tema dessa palavra é a igreja. E eu quero andar um pouco rápido no início, porque eu quero mais para o final dessa palavra trazer algumas coisas muito interessantes para nós acerca da igreja. O que essa igreja já está promovendo na sua vida e o que essa igreja promoverá no futuro. Essa igreja permanecerá eternamente. Ela nunca se acabará, porque quem a fundou é eterno. Sabe que a palavra igreja quer dizer eclesia, que vem do grego, que quer dizer comunidade, reunião, assembleia. Então igreja é uma palavra que nos arremete a viver juntos, em comunidade. Não existe igreja no isolamento. Ah, mas eu sou a igreja de Cristo. Não, você não é igreja. Mas a Bíblia diz que eu sou a igreja. Não, não diz. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. E esse templo que o Espírito habita, e por ser membro do corpo, esse corpo chama-se igreja. Então não existe igreja no isolamento. Existe a igreja na reunião dos santos. Isso é a igreja. E a igreja ela tem duas condições para ela existir. Primeira condição é a igreja organização. O que é isso? Igreja organização. A igreja organização ela é feita de coisas terrenas. É uma organização que tem estatuto. Ela precisa ter liberação do corpo de bombeiro. Ela precisa passar pelo crivo do funcionamento seguro para as pessoas. A igreja organização ela é feita de tijolos, cimento, disso aqui que você está vendo. Isso é uma organização. Ela precisa disso. Ela tem que ter estatuto, ata, diretoria. Uma igreja organizada. Como esses dias para trás eu disse para um irmão: as coisas de Deus não podem ser bagunçadas não, irmão. Não é de qualquer jeito não. As coisas de Deus têm que ser corretas, de maneira perfeita. O imperfeito, que sou eu, tentando fazer o perfeito para Deus. E à medida que você vai fazendo perfeito para aquele que é perfeito, eu começo a me tornar perfeito também, porque eu começo a fazer as coisas certas. Então o crente relaxado, que serve de qualquer jeito, ele não está agradando a Deus. Ele ainda está na sua humanidade terrena, caída, adâmica. Ele tem que entender que ele agora é salvo, convertido, nova criatura em Cristo. Então ele precisa começar a fazer as coisas bem feitas. Chegado sempre no horário, valorizar o que Deus entrega nas reuniões, seja na célula, seja aqui, seja em casa, em qualquer canto. Se você ouviu a palavra de Deus, filtrou e viu que é de Deus, você começa a receber. Isso tudo vai tornando você mais perfeito. Você vai crescendo até chegar à estatura do varão perfeito. Então a igreja, organização,
é uma igreja cheia de dogmas. E essa igreja, organização, ela tem algo terrível que muitas vezes habita no nosso meio, chamado competição. É uma igreja falha. É uma igreja organização, é cheia de competição, um querendo ser melhor do que o outro. Quando você percebe que está querendo competir com o seu irmão, você fala: opa, em nome de Jesus, não estou competindo com o meu irmão. Minha luta não é contra sangue nem carne. Então essa igreja organização, ela é terrível, mas ela é necessária, ela precisa. E quando ela se aprimora, ela começa então a se parecer com a igreja organismo. Então existe a igreja organização, que é isso aqui que você está vendo. E existe a igreja organismo, que eu chamo de organismo vivo, que se multiplica. É um organismo vivo dentro de nós. Essa igreja organismo está aqui. Bate assim no seu peito e fala: eu sou essa igreja organismo. Eu estou vivo. Eu não sou tijolo, eu não sou parede. Eu sou um organismo vivo, eu sou uma célula que reproduz. Essa é a igreja. A igreja que está inserida uns nos outros, que nós chamamos de membros. E esses membros formam o corpo. E o corpo chama-se igreja. Então eu e você somos a igreja quando estamos ligados uns aos outros. Amém? Entendeu até aqui? Amém? Agora, quem fundou essa igreja? Todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Foi o pastor Ari. Foi ou não foi? Quem fundou essa igreja? Não foi o pastor Ari, não. Foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus fundou esta igreja. O pastor Ari, com o presbitério, com aqueles que o ajudaram no início, foram apenas instrumentos, foram apenas pedrinhas na construção desta obra, como muitas outras estruturas e denominações também. Então quem fundou essa igreja foi Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 16. Jesus, um dia ele estava querendo ver como é que estava a compreensão e o entendimento das pessoas que o seguiam. E ele perguntou aos discípulos: o que diz o povo ser o filho do homem? Ele pergunta: o que diz o povo ser o filho do homem? Aí começou várias opiniões. Uns falaram: olha, estão falando aí que o senhor é João Batista, estão falando aí que o senhor é Elias, estão falando que o senhor é Jeremias, e também estão falando que o senhor é algum dos profetas. Veja que o povo é carente de ídolos ou de personagem. Todo mundo estava falando até bem, falando de pessoas top, pessoas da galeria de cima. Você acha que João Batista era pouca coisa? Você acha que Jeremias era pouca coisa? Você acha que Elias era pouca coisa? Então estava colocando Jesus no mesmo parâmetro, no mesmo patamar. E você sabe que tem gente que faz isso, que adoram Jesus como se ele fosse qualquer um dos outros profetas. Por isso Jesus não pode fazer muita coisa por essas pessoas. Jesus queria ver qual era a imagem que as pessoas tinham dele. E os discípulos, como estavam no meio do povo, os discípulos ouviam tudo, eles estavam sempre nas periferias, não é? Estava sempre, no final das reuniões, os discípulos estavam ali no meio do povo conversando. Então eles ouviam, falavam: olha, esse mestre de vocês, ele é João Batista. João Batista ressuscitou, reencarnou. Não, esse homem aí, ele é Elias.
sempre querendo comparar Jesus aos grandes. Mas aí Jesus então fala: e vocês? Quero saber agora de vocês. Vocês foram influenciados a plebe, pela multidão, pelo povo? Vocês também acham que eu sou Jeremias? Aí os discípulos emudeceram, né? Falou: poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Quem é Jesus para mim? Mas aí o mais falador da turma, sabe quem é? Pedro. Falou: stop, deixa comigo, rapaziada, fica tranquilo que eu sei quem é o mestre. Eu vou falar por vocês. Sabe que um de vocês aqui pisa no tomate aqui, vai, escorrega aqui, fala que o nosso Cristo aqui é qualquer um dos profetas. Então, para não ter esse problema, me escutem. Ele fala: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Você acha que Pedro estava errado aqui? Quantos creem que Jesus é o Filho do Deus vivo? Então ele tem credibilidade. Ele é filho de gente boa. Ele é filho do Senhor, do Alfa e do Ômega, aquele que era e é desde o princípio. Ele é eterno. A eternidade de Deus não é só para frente, é para trás também. Ele é eterno. Então Pedro estava certo. E aí Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro acertou uma de muitas, ele pelo menos acertou essa. Muito bem acertado. Falou: tu és o Cristo. Pedro teve uma revelação. E aí Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. E aí Jesus fala: também eu te digo que tu és Pedro. Eu sei quem tu és, eu sei que tu és Pedro. Pedro chamava Simão e agora Jesus leva ele para Pedro. Eu não quero entrar nessas questões aqui agora, porque não é o nosso alvo. E ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha o nome igreja saindo aqui na Bíblia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Grava bem essa palavra pedra. Diga assim comigo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oh, mas a igreja não é organização, a igreja não é pedra. Como que Deus vai edificar em cima de pedra agora? Entenda bem que Deus chama de pedra a revelação que Pedro teve. Deus não edifica a sua igreja em cima de homens, de pedras, de organização. Deus edifica a sua igreja em cima de afirmações e de revelações. Foi o que Pedro teve. Pedro teve uma revelação que Cristo era a pedra de edificação. O livro de Efésios capítulo 2, verso 20 fala que Jesus é o fundamento dos apóstolos. Ele é a pedra fundamental. Mas não a pedra estrutura humana, a pedra organismo vivo, a pedra que se multiplica. Então Deus não edifica em cima de homens. Deus não edifica em cima de mim, mas daquilo que eu falo, daquilo que eu produzo, daquilo que eu sou revelado. Porque homens passam, mas as afirmações desses homens ficam. Há pouco tempo nós vimos o recolhimento do pastor Ari. O Senhor o recolheu. Ele foi, mas os ensinamentos ficaram. A revelação de Deus sobre ele ficou. A edificação que Deus deu através da revelação, que usou o pastor Ari para isso, ficou. Então Deus não edifica em cima de homens, mas em cima das revelações desses homens, das afirmações que esses homens têm. Então Jesus fala para Pedro sobre esta pedra, sobre esta revelação,
sobre o que você disse, eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja tem autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E mais ainda, essa igreja tem uma autoridade. Essa igreja, ela tem a chave. A autoridade. A chave para abrir, para fechar. A chave para ligar e para desligar. E não é só na terra não, olha a autoridade dessa igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Irmão, você e eu como igreja, não é eu como igreja, você e eu como igreja temos a autoridade de tocar os céus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos em nome de nenhum outro, oramos em nome de Jesus. Esta é a autoridade da igreja. A força dessa igreja é sobrenatural. Você não pode ver a igreja como a beleza desse templo. Deus age em qualquer lugar. A Bíblia diz que quando Jacó fugia de Esaú, desesperado, ele chega em um certo lugar e ele dorme. Ele põe uma pedra como travesseiro e ele dorme. E nesse sono ele tem um sonho. Ele sonha que ele vê uma escada que vinha da terra até o céu, do céu até a terra. E ele viu os anjos subindo e descendo sobre essa escada. E quando ele acorda, ele fala assim: quão temível, não é terrível, é temível este lugar. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Lá no Velho Testamento, a igreja já estava sendo instituída. Quando Jacó foge, ele tem essa experiência do relacionamento de Deus com o homem. Há uma escada, onde desce anjos, sobe anjos, anjos levando as nossas orações, anjos descendo, trazendo nossas orações, e o Espírito Santo intercedendo por nós. Esta igreja tem autoridade. Ela tem autoridade nos céus e na terra. Jacó pega aquele travesseiro ali que era uma pedra, e ele fala assim: aqui é a casa de Deus. Esta pedra me trouxe revelação, me trouxe sonho. A igreja é lugar de revelação, lugar de sonhos. Aqui é o lugar de você receber as bênçãos. Se você ouvir a palavra. Jacó entendeu que ali era a casa de Deus. E aonde Jacó estava? No meio do deserto. Deus começa ali mostrando a importância do relacionamento com Ele. Daquela pedra, Deus a leva a virar um tabernáculo no meio do deserto. E ali Deus falava com as pessoas através do tabernáculo. Falava com o sumo sacerdote. E ele distribuía a palavra para todo o arraial. De uma pedra passa para um tabernáculo. De um tabernáculo agora, Deus fala: eu vou melhorar um pouquinho. Aí Deus fala para Davi: prepara o templo, porque agora eu vou entrar com música, vou entrar com mais alegria. Prepara um templo. E Salomão constrói o templo. Depois do templo, Jesus vem e olha para o templo e fala assim: aqui não ficará pedra sobre pedra. Olha a pedra aparecendo de novo na história. Porque essas pedras que vocês veem agora, em 3 dias eu vou destruir elas e vou reerguê-las. Jesus fala: olha, agora eu não vou mais habitar nem na pedra, nem no tabernáculo, nem no templo. Agora eu vou habitar dentro de vocês.
Eu não habito mais em templo feito por mãos de homens. E quem criou e nos construiu e nos fez, nos projetou, não foi homem. Nós somos obras de Deus. Deus nos criou a imagem e semelhança do seu Filho. E agora Deus foi trabalhando todos esses anos, esses séculos, para chegar nos últimos dias e dizer: eu não habito mais ali, eu habito agora dentro de vocês. E vocês precisam estar ligados uns aos outros para se tornarem a igreja. Você já viu uma perna andando sozinha? Já viu uma perna andando sozinha? Irmão, a gente sai correndo se vê uma perna andando sozinha. Porque nós somos um corpo, ligados uns aos outros. Somos membros deste corpo. Estamos ligados, queira sim, queira não, gostando ou não gostando. Eu não gosto do braço direito. Mas você está ligado no corpo. Aprende a gostar, aprende a suportar uns aos outros em Cristo. Essa igreja que foi fundada por Jesus, ela começou lá em Jacó, mas ela foi inaugurada, estabelecida mesmo com os apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros pastores da igreja. Eles lideraram essa igreja. E Jesus, quando morre e ressuscita, ele chega nos apóstolos e fala: olha, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem na cidade. Que cidade era? Jerusalém. Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos. Isso está lá em Lucas capítulo 24. E Jesus os leva para Betânia, que era pertinho de Jerusalém, 6 quilômetros mais ou menos. Jesus leva os discípulos para Betânia. Interessante que Jesus escolheu Betânia para ser assunto aos céus. Quem morava em Betânia? Lázaro, Maria e Marta. Betânia era o oásis de Jesus. Quando ele vinha de viagem, ia chegando perto de Jerusalém, perto da capital, na muvuca do povo, onde tudo acontecia, Jesus falava: eu vou passar lá no meu oásis, dar uma descansadinha, porque lá eu tenho meu amigo Lázaro, eu sento na mesa com ele. Lá eu tenho Marta, que faz um pão de queijo, né, maravilhoso. Eu tenho Maria, que lava meus pés, faz a minha unha. Parece que Maria era até manicure, estava dando um trato nos pés de Jesus. Ele andava de sandália naquele deserto, ele enchia de poeira. Então ele era o oásis de Jesus. E lá em Lucas ele leva os discípulos lá para Betânia, e lá ele sobe. Ele vai subindo, os discípulos olhando aquela cena maravilhosa. Ele fala: olha, fiquem na cidade até que do alto vocês vão receber a promessa, o Espírito Santo. Fiquem lá. E aí diz que os discípulos voltam para Jerusalém e vão todos para onde? Para uma casa. Em torno de 120 discípulos ficam numa casa, até que do alto venha a inspiração, até que do alto venha o Espírito Santo para capacitar vocês. Vocês são a igreja, mas uma igreja sem o Espírito Santo, essa igreja não tem como agir e como trabalhar. Essa igreja precisa de dons, precisa de fruto, e isso só o Espírito pode dar. E ali eles ficam orando, buscando. O mestre não estava mais ali, e o Espírito Santo não tinha descido, mas eles estavam debaixo de uma palavra. Eles insistiram,
ficaram orando. E no dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus tinha ressuscitado, diz que de repente desceu sobre eles o Espírito Santo. Essa igreja então agora estava pronta para sair para fora, sair daquela casa. Por isso Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim sairá e achará pastagem. Agora eles estavam prontos para sair, porque a igreja, ela não pode ficar aprisionada dentro dessas 4 paredes aqui. Essa igreja é um organismo vivo, ela não pode ficar dentro dessa organização predial. Ela tem que sair, ela tem que propagar, ela tem que anunciar a palavra. Você é um organismo vivo que reproduz, é uma célula viva que reproduz. Então esta igreja foi inaugurada pelo Espírito Santo. Foi o presente que Jesus deu. E essa igreja, ela tinha um modo de viver maravilhoso. Olha o que diz Atos, capítulo 2. Essa igreja vivia de uma maneira maravilhosa. Atos capítulo 2, no verso 42. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Lembra que quando Jacó viu aquela escada e aquele lugar, Jacó temeu, falou: temível é esse lugar. E Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus, que quer dizer Betel, casa de Deus, onde tem relacionamento. Casa de Deus tem que ter relacionamento. Nós temos que pôr os anjos para subir e descer, porque os anjos estão debaixo de ordem da igreja. Então, amados, essa igreja, ela vivia na perseverança. Quantos de nós não temos perseverado mais? Mas se você estiver junto, ligado no corpo, você vai perseverar. Quem está ligado pode até não querer ir junto, mas vai ter que ir. Eu não posso falar para minha perna direita que eu não quero andar com a esquerda, senão ela tem que andar, querendo ou não. E aí depois ela vai aprender a andar. Ninguém aguenta ficar o tempo todo arrastando. Então, se você está desanimado, pelo menos persevera. Não se desligue do corpo, porque é no corpo que você vai se reanimar novamente. Esse corpo, ele é imperfeito, porque eu e você estamos nele. Tem falhas. E o interessante é que nós estamos vivendo hoje numa sociedade líquida, onde os relacionamentos são muito superficiais, onde as coisas não são duradouras. Uma sociedade que muito egoísta, muito voltada para si. Uma sociedade que tem muitas incertezas. E as incertezas geram ansiedade, angústia e até, muitas vezes, depressão. Uma sociedade líquida é isso. E Deus está estabelecendo algo concreto. Você acha que é fácil estabelecer algo concreto em uma época de sociedade vazia? Não é fácil estabelecer uma igreja
que é algo concreto, é um organismo vivo, em uma época em que a sociedade é líquida, cheia de incertezas. Mas não é impossível, por isso você está aqui. Nós vivemos nessa sociedade líquida, mas nós não somos parte dessa sociedade. Nós somos a igreja. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, e a nossa pátria celestial, irmão. Então não se meça, ou não se, não se coloque no mesmo parâmetro, na mesma altura dessa sociedade. Você está muito acima. Você é a igreja. Está sendo preparado para viver eternamente. Então não é fácil estabelecer uma igreja. Mas se nós fizermos como a primeira igreja, começarmos a perseverar, e fala que cada um tinha temor, muitos prodígios e sinais aconteciam. Era uma igreja novinha, em folha. Ela não tinha passado por decepções. Ela não tinha passado ainda pelas imperfeições que nós temos hoje. Essa igreja de hoje, ela já existe há 2000 anos. No decorrer da história, essa igreja passou por períodos difíceis. Pelo menos por 6 períodos essa igreja passou. Primeiro foi a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva. Depois foi a igreja perseguida, a igreja que era triturada, afugentada, machucada, aprisionada. Mas essa igreja perseverou. Ela saiu dessa parte de sofrimento e entrou no período da igreja imperial. Eram os imperadores agora que cuidavam da igreja. Começou a instituir a religião única em todos os lugares. E aí parou a perseguição. Foi na época de Constantino, no século III. Depois a igreja veio no período medieval, que aí entrou o poder político na igreja. A igreja esfriou, a igreja caiu. Poucos crentes verdadeiros restavam. A igreja começou a passar por heresias. Para ser salvo tinha que pagar a Inquisição, tinha que pagar um valor lá para o perdão. E os pobres não conseguiam pagar o perdão, eram jogados no Coliseu, eram mortos, eram rasgados no meio, retalhados. Sofrimento da igreja, mas ela perseverou, ela não desistiu. Ela vem passando de ano a ano, de século a século. E depois dessa igreja medieval, cheia de política no meio, uma política que estraga a igreja, não é uma política sadia. Existe a política sadia e existe a politicagem. A igreja, ela é detentora da verdade. A Bíblia diz no livro de Timóteo, quando o apóstolo Paulo manda uma carta para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, caso eu tardar, você sabe como conduzir na igreja, que é coluna e baluarte da verdade. Então a igreja tem essa característica de primar pela verdade. A igreja não pode se misturar com o lixo, mas a igreja precisa ser luz e sal aonde tem o lixo. A igreja não é corrompida pelo sistema político, mas a igreja tem que ser uma voz da verdade dentro de uma política que querem nos solapar. A igreja tem que estar acima. E a igreja vence esse período medieval e ela entra em um período agora que nós chamamos de período pentecostal, que foi o período quando Martim Lutero protestou. Por isso que muita gente nos chama de protestantes. Martim Lutero protestou
contra o sistema medieval. Ele disse que agora a igreja não ia mais viver de pagar indulgências, comprar a salvação. Ele leu na Bíblia que o justo viverá pela fé. Isso revolucionou ele. Ele teve essa revelação. Deus ali não estava edificando em cima de Martinho Lutero, mas estava edificando em cima da afirmação que ele disse: o justo viverá pela fé. E aí ele então começa o período da igreja protestante, a igreja que protestou contra toda aquela situação. E essa igreja trouxe uma reforma maravilhosa. Dessa igreja que Martinho Lutero estava afirmando, surgiu tantas igrejas, tantas denominações, mas todas elas baseadas em fundamentos bíblicos. Dali começou a distribuir as denominações que nós conhecemos hoje: batista, presbiteriano. Depois, já no século XIX, surgiu a Assembleia de Deus. Depois, mais ou menos 60 anos atrás, surgiu a Shalom Comunidade Cristã, que você está inserido nela hoje. Que eu e você somos irmãos dos outros, que não estão nessa denominação, mas somos membros uns dos outros. Amém, amados? E essa igreja, ela cresce, ela avança. E era uma igreja que não funcionava apenas nos templos, porque Jesus pregou muito nos templos, entrava nas sinagogas e pregava. Lembra que a palavra igreja quer dizer eclesia, que é a reunião dos irmãos. A igreja não é aqui dentro, aqui é o lugar de reunião, aqui é a organização predial, mas a igreja organismo é eu e você, que podemos reunir aqui e reunir em qualquer lugar, mas nós escolhemos para reunir aqui uma vez por semana, em 2 horários, para juntos nos motivar uns aos outros, porque ao sair daqui, nós continuamos sendo membros uns dos outros. É a igreja que vai, é a igreja que anda. No século XIX, surgiu um cara chamado Mordecai Ham. Ele pregava em tendas, em tendas. Ele não pregava dentro de uma estrutura como essa, pregava em tendas. E diz um dia que ele estava pregando a palavra, chegou 2 garotos para assistir a reunião, meninos de 15, 16 anos. Só que não tinha lugares para os 2 sentar junto. Como eram muito amigos, só tinha um lugar. Como eram muito amigos, eles foram embora, falaram: nós não vamos assistir a reunião. Mas o porteiro que estava lá, cheio de percepção, correu atrás dos meninos e falou: não, vem cá, parei. Eu vou remanejar ali os lugares. Tem um lugar vago ali, tem outro vago de cá. Então eu vou pegar aquele que está sentado lá, colocar aqui. Vai ficar 2 lugares lá para vocês sentar juntinho um do outro. Porque tem gente que gosta de sentar juntinho um do outro, né? Sente mais seguro. Igreja é assim, a gente bate o olho aqui, já sabe, ó, onde sentam os irmãos. Aí você bate o olho, pelo menos nós somos assim, né? Pastor tem isso. Bate o olho aqui, já vê lá, senta lá, senta lá, senta lá. E quando não está, você fala: ó, faltou, não estou vendo ele aqui. Colocaram os 2 juntos, e eles ouviram a palavra do Mordecai Ham. Isso foi no século XIX para o século XVIII para o século XIX já. E um dos 2 garotos entrega a vida para Jesus. E sabe quem esse garoto se tornou depois? Ele não era, ele tinha o mesmo nome, mas ele se tornou depois um grande homem de Deus chamado Billy Graham. Aonde que ele se converteu? Numa tenda.
Você pode pregar a palavra de Deus debaixo de uma árvore. Você pode pregar a palavra de Deus dentro das casas. A Bíblia diz que a igreja se reunia na casa de alguns irmãos. Então a igreja, ela não está limitada a uma organização física, mas ela precisa fazer parte uns dos outros. Aonde nós vamos reunir não importa tanto. O que importa é que nós estamos reunidos, estamos ligados, estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, que foi revelado pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, para que a igreja pudesse avançar dentro dos dons. Então eu e você somos membros uns dos outros, fazemos parte da igreja. Isso cai por terra a tese de alguns desigrejados que falam assim: não, eu não preciso ir na igreja para servir a Deus, eu sirvo a Deus na minha casa. Está totalmente equivocado. Primeiro, não é ir à igreja, porque ele só é igreja se ele estiver ligado no corpo. Se ele estiver ligado no corpo, membro uns dos outros, e ele é o templo do Espírito que habita nele agora, porque o Espírito não habita mais em templo feito por mão de homem, agora ele habita aqui, e eu sou membro uns dos outros, aí eu então me torno uma igreja. Mas os desigrejados não conseguem se relacionar, não conseguem ter paciência, não conseguem interagir. Eles estão o quê? Querendo viver isoladamente. Isso é um modismo, é uma onda que tem hoje. Tem até pastores pregando isso, que Deus não habita na igreja. Sim, Deus não habita na igreja. Deus habita na reunião dos membros, ligados uns aos outros, e que se transforma em igreja. Aí Deus habita. Mas alguns pastores, algumas pessoas estão desconstruindo essa palavra igreja, estão tentando tirar a beleza da noiva, tentando tirar as vestes da noiva, desnudar a noiva, deixar a noiva descaracterizada, e querem viver isoladamente. Eu quero te dizer algo, irmão, que Jesus está olhando para a igreja como corpo, e Ele está ataviando esta igreja com roupas de linho puro, como diz Apocalipse 19. E a Bíblia diz que Jesus vai vir buscar a igreja. As pessoas desigrejadas, muitas vezes elas passaram por decepções, por chateações, decepções, foram feridos por pastores ou líderes, ou até mesmo irmãos, membros, que desentenderam com ela. Agora preste bem atenção nisso. O fato de ser decepcionado com alguém não quer dizer que os outros são a mesma coisa. Às vezes estão nos medindo pelo mesmo sarrafo, pela mesma altura, na mesma balança. Às vezes você vê pastores dando mau testemunho, igrejas elitizadas, que não pregam mais a palavra genuína do Senhor, são mais voltadas para a autoajuda, para bênçãos materiais, igrejas para o filho, o jovem rico, que amou mais as riquezas do que servir o Senhor e seguir o Senhor. Igrejas da moda, elitizadas, pastores popstar, e muitas pessoas querem estar nesses lugares, lugares que trazem uma aparência social, querem estar na socialite. Às vezes pastores gananciosos e avarentos, que provocaram escândalos. Eu quero dizer para você, não coloque a sua igreja na mesma balança. Não coloque. Você está numa igreja muito séria, muito responsável, de homens falhos, mas sem escândalos, sem avareza, sem
ferir você intencionalmente. Às vezes nós até ferimos uns aos outros, porque estamos no corpo. Eu estou há 38 anos pastoreando, e 40 e poucos, 47, me parece, de conversão. Já fui muito machucado, ferido, como diz lá no Nordeste, esculhambado. Como membro, nem tanto, porque eu fiquei como membro apenas, membro assim, de ovelha, fiquei 8 anos. Mas nesses 8 anos também apanhei muito, porque eu era um jovem muito atuante na igreja. Toda reunião que tinha eu queria estar lá. E eu trabalhava fora, trabalhava num banco, e acabava a reunião, acabava o trabalho, eu corria para a igreja. Era solteiro, era piolho de igreja. E quando você está muito inserido ali, muito presente, você às vezes é criticado, te chama de puxa-saco do pastor, e não sei o que, e assim vai. De pastorzinho. Então, nesse período todo, a gente já passou por muitas lutas, mas nunca pensamos em ficar desigrejado, porque isso é diabólico, irmão. Primeira coisa, quando vem um problema, a gente fala assim: vou sair da igreja. Vou sair da igreja. É a primeira coisa que vem na cabeça. Seja honesto, irmão. Mas quando você repensa e fala: não vou sair da igreja, porque eu faço parte da igreja, eu sou membro, como que eu vou sair? Eu não quero ser um pé andando sozinho, não quero ser uma mão andando sozinho. A igreja é imperfeita, mas eu quero estar ligado nela, porque Jesus vai vir buscar ela. O avivamento vai chegar na igreja. O arrebatamento vai vir para a igreja. Então eu não quero ficar desigrejado. Eu vou suportar, eu vou passar por essas decepções, por essas chateações, por essas calúnias, mas eu nunca vou perder a minha paixão pela igreja. Entenda isso, irmão. Nunca vou perder a minha paixão pela igreja. É ela que me sustenta, é ela que me faz relacionar, é ela que me faz estar ligado, é nela que eu escuto as profecias. Porque a palavra de Deus diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. E eu te oriento aqui agora e te aconselho: cuidado com as profecias a esmo, de qualquer jeito, as profecias solitárias, nas pontas de esquina. A profecia, quando vem na igreja, o manto profético vem na igreja, tem pastores aqui para avaliar, para julgar aquilo. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado. O negócio tem ordem. É na igreja que você escuta as profecias para te dar ânimo, porque a profecia, ela edifica. Se não houver profecia, o povo se corrompe, o povo não tem orientação. Então é na igreja, dentro deste recinto aqui, que você recebe a palavra. Dentro da sua casa, onde tem homens sérios e mulheres sérias, que você recebe a palavra. Ninguém recebe a palavra estando sozinho, isolado. Os desigrejados acham que sozinhos pode servir a Deus. Não pode. Eles estão quebrando o primeiro princípio, que é relacionar, quer fazer parte do corpo. Ele está isolado. Então, irmão, eu quero encerrar dizendo para você: se você foi ferido, foi decepcionado, em Jó capítulo 5, verso 18 fala: o Senhor fez a ferida e Ele a curará. Tem cura na igreja, tem cura. Não se isola não, não se isola não. Existe curativo na igreja. Eu faço parte dessa igreja há 40 e poucos anos. Já sangrou, já machucou, já deu vontade de pisar na goela de um, de outro, já deu vontade de brigar, vontade de fazer tanta coisa. Mas eu permaneci, falei: eu sei que é aqui, lugar com toda a imperfeição, mas ainda é aqui, porque aqui tem promessa. Eu quero terminar com essa promessa. É na igreja que, quando você está doente, Tiago fala assim: está alguém doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja. Está escrito: os presbíteros da igreja. Que igreja? Esta igreja, organismo vivo, que se locomove, que não recusa uma visita.
Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. É a igreja que vai lá, é a igreja que está junto. Nos piores momentos da sua vida, é a igreja que está lá, na figura do presbítero, do pastor, na sua figura como irmão. Você também é a igreja, porque é membro ligado. Não precisa ser pastor para visitar, não precisa ser o pastor para orar. Você também faz parte. O pastor tem apenas uma função, uma responsabilidade de um ministério pastoral, como tem um apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Mas você em nada difere do que está aqui em cima, porque você é membro, está ligado. Talvez esse membro aqui, esse braço aqui tenha a função de pastor, mas esse braço aqui tem a função de líder, e esse pé aqui, essa perna aqui tem função de ser apenas uma ovelha, mas é uma ovelha que anda, está junto, estamos todos ligados, porque lá no céu Deus não vai olhar a carteirinha de membro, todos estamos ligados. Eu quero terminar dizendo para você algo, queria que você abrisse comigo em Salmos 84. Salmo 84. Há tanta coisa, irmão, para falar sobre a igreja, que nenhuma reunião é muito pouco. Eu acho que isso é importante você pensar sobre isso, a importância de ser igreja. Quando você pensa nisso, você não se isola. Salmo 84, verso 1 até o 5, até o 4, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. O que é tabernáculo, irmão? É o templo. É o templo, o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto. Mas aqui, esse tabernáculo aqui está falando das nossas vidas, que estão interagidas com Deus. O salmista está dizendo: olha, os teus tabernáculos são amáveis, porque os teus tabernáculos, Senhor, foi o Senhor quem criou, e eu sou esse tabernáculo hoje. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios, os átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha, ou seja, onde cria os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e meu Deus. Verso 4: bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Em outro Salmo 122 ele diz: alegrei-me quando me disseram. Vamos falar forte: alegrei-me quando me disseram. Mas não é tristeza, não. Me chamaram para ir na igreja. Mas que luta. Meu Deus do céu. Alegrei-me. Sabe por quê? Porque aqui você recebe a alegria, a restauração. Alegrei-me quando me disseram: subamos, vamos à casa do Senhor, que é a igreja. E aqui o salmista está dizendo: olha, até o pardal encontrou uma casa, até a andorinha. O pardal encontrou uma casinha para ele, a andorinha também tem um ninho onde ela pode criar os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares. É no altar que nós nos ajoelhamos na presença de Deus. O seu altar pode ser aqui, pode ser lá na sua casa, mas encontre esse altar. Encontre este altar. Volte-se para esse altar. Muita gente já perdeu o altar porque está se desligando do corpo. Não se desligue do corpo. Você é membro. Às vezes um membro machucado, mas passa um remédio, vai cicatrizar. Só os membros do corpo encontram o altar, porque o altar está na igreja. O altar subsiste por causa da igreja. Deus não precisa de altar só para ele. O altar existe por causa da igreja, que presta culto a Deus. Hoje nós estamos fazendo um altar aqui, nós estamos cultuando, entregando a Deus como igreja.
Ele encontra os altares para louvar a Deus perpetuamente. Quero te dizer hoje, irmão, veja a igreja com os melhores olhos. Começa a ver a igreja com bons olhos. Começa a ver aquele irmão que é membro desta igreja, aquele irmão que é problemático. Você fala, misericórdia, só pelo sangue. Mas eu estou ligado nele, Senhor. Estou ligado nele, me dê amor por ele. Eu e ele fazemos parte do corpo e nós juntos somos a igreja. Começa a ver a igreja com um novo olhar. Encontre nela o altar de adoração. Encontre nessa igreja motivo para sorrir novamente. Eu convido você, irmão, a pensar sobre isso, a retomar o seu ministério, você que está afastado. Porque o ministério traz sustentação, traz beleza ao corpo. Um membro lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele está limpinho. Ele é o bom perfume de Cristo. Mas um membro que não exerce as suas funções, ele começa a ficar sujo, deslocado, ainda que esteja ligado ao corpo, mas ele está precisando da limpeza do Senhor. Eu te convido, pegue a toalha novamente, em nome de Jesus. Pegue a bacia novamente e comece a servir. Nós temos que servir uns aos outros. Esse corpo precisa servir um ao outro. O corpo precisa dos membros para coçar uma cabeça, para lavar um ombro. Nós somos parte. Se nós começarmos a pegar nossa toalha, nossa bacia e começar a servir uns aos outros, nós estaremos vivendo como igreja. A Bíblia diz no livro de Ageu, queria que você ficasse de pé agora, eu vou encerrar, que 2 acontecimentos maravilhosos virão sobre aqueles que estiverem na casa. Quem está na casa aqui do Senhor? Quem é a igreja aqui do Senhor? Diz glória a Deus. Essa igreja vai receber a promessa. No livro de Ageu, no capítulo 2, diz que a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Deus está dizendo, se no momento em que Jacó teve experiência com a escada, com a presença dos anjos, se no tabernáculo havia a arca, a propiciação aonde era aspergido o sangue, se no templo havia beleza, havia música, havia alegria, a Bíblia diz que nos últimos tempos seria maior. E há 2000 anos atrás, em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos numa casa, ali estava a igreja. A igreja estava sem Jesus e sem o Espírito Santo, mas a igreja estava crendo numa promessa, numa palavra. A igreja estava ali reunida, esperando vir. E quando de repente veio o avivamento, a igreja dos últimos dias tem uma promessa de glória. De glória. Você não entendeu? A igreja dos últimos dias tem uma promessa de glória, irmãos, de avivamento, de sinais e prodígios. Então não fique fora desta igreja, não fique fora desta casa, ainda que esteja demorando a acontecer o que você está esperando, mas de repente pode acontecer, em nome de Jesus. De repente vai acontecer e você não vai se arrepender. Esteja ligado, e todo o corpo vai sentir bem, todo o corpo vai ser beneficiado, porque você perseverou. E o último acontecimento desse corpo, desta casa, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, que nós os vivos não precederemos os que já dormem no Senhor, mas todos iremos encontrar com Ele nos ares. Esse é o fechamento total da igreja. Esses 2 acontecimentos só vai acontecer na vida de quem estiver membrado no corpo. É o avivamento que descerá. Ninguém fica avivado sozinho, isolado. O avivamento vem sobre a igreja. Claro que cada um individualmente recebe um avivamento, e quando se juntam todos, eu quero dizer para você que a brasa
queima. A brasa ainda vai queimar no seu coração. Pode esperar. A brasa voltou a queimar quando a igreja recebeu o Espírito Santo. A promessa de Ageu que diz que nos últimos dias a glória da última casa seria maior. A ênfase não está na casa, mas na glória. A casa, é importante ter a casa, é importante ter a igreja, mas a glória não está tão somente na igreja. A glória está inserida na vida de cada um que faz parte da igreja. Você quer receber essa glória? Então feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Eu não vou perder a glória da última casa, irmão. Ela será maior do que a primeira. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero perder essas bênçãos. Eu não quero perder o avivamento. Eu não quero perder a glória. Eu não quero perder o arrebatamento. Eu quero fazer parte desta casa. Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero encontrar os teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu. Porque é ali na casa, na igreja, que o Senhor habita. Eu quero te louvar perpetuamente, Senhor. Meu irmão, une com o seu irmão que está do seu lado e ore com ele. Fala: Senhor, eu quero abençoar o meu irmão. Eu quero ligar no meu irmão agora. Eu quero estar ligado a ele. Eu quero fazer parte da vida dele. Eu sou a igreja, eu sou o corpo. Eu sou membro uns dos outros. O Senhor habita agora nesta igreja. O Senhor habita nesse templo. Oh Deus, enche a tua igreja de glória. Enche a tua igreja de glória. Enche a tua igreja de glória, Senhor. Enche a tua igreja de glória. Enche a tua igreja de glória, Espírito Santo. Enche a tua igreja de glória. Oh Deus. Deus maravilhoso, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. A glória da última casa será maior do que a primeira. A glória desta igreja será maior. A glória dessa igreja trará um relacionamento entre os membros. A glória dessa igreja trará um relacionamento com Deus. A glória desta igreja fortalecerá, e o mundo saberá que há um Deus vivo, há um Deus relacional, há um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Saímos daqui, meu Deus, com nosso coração voltado para a noiva do Senhor. O Senhor está ataviando, o Senhor está ornamentando esta noiva. O Senhor está ornamentando esta noiva. O Senhor está embelezando esta noiva. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém, igreja. Vamos encerrar agora. O Espírito Santo está me mostrando algo que eu quero entregar para você. O Espírito Santo está me mostrando algo que eu quero entregar para você. Deus está me mostrando uma toalha e uma bacia. Deus está me dizendo, através do Espírito Santo, que essa igreja se levantará em um espírito serviçal. Um dos pilares da igreja chama-se servir em amor. Servir em amor. Então pegue nas suas mãos agora uma toalha e uma bacia. E diga assim: Senhor, eis-me aqui. É para o Senhor que eu vou fazer todas as coisas, porque eu estou ligado neste corpo. Eu faço parte deste corpo. E esta toalha e esta bacia
é o espírito de servo que o Senhor está colocando em meu coração nessa manhã. Eu quero fazer parte desta igreja que serve e que ama e que abençoa. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê pelo menos 6 abraços em 6 irmãos e fala boa semana em nome de Jesus.